Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Eber e eu quero tributar a Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Eu quero trazer as mais expressivas e calorosas saudações aos nossos irmãos da Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, em Vila Ema, na pessoa do pastor Silas, a minha gratidão pelo honroso convite à casa da nossa irmã Leila, que foi o canal de bênção para que nós estivéssemos aqui. Certamente em um tempo oportuno, Deus irá nos permitir para que nós possamos estar juntos adorando a Deus. Mas me empresta o seu coração por alguns minutos. Eu quero trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. E eu quero ler com vocês no livro de 2 Samuel. O capítulo é o de número 23. O verso é o de número 11, o verso é o de número 12. Livro de 2 Samuel, capítulo é o de número 23, o verso é o de número 11 e o verso 12. E o texto nos diz assim: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugira de diante dos filisteus. Este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Me preste o seu coração por alguns minutos. Deus tem uma palavra ao nosso coração. O texto de 2 Samuel, capítulo 23, vai narrar as últimas palavras do rei Davi. E nessas últimas palavras, Davi vai fazer menção de 37 valentes, de 37 homens que caminharam juntamente com ele. Ele vai fazer a questão de registrar estes homens notáveis. Esses valentes de Davi eram dotados de capacidade extraordinária nas suas batalhas. Por isso, eu quero destacar algumas características antes propriamente de entrar na vida de Samá. Quem eram esses valentes? Quem eram esses homens que Davi vai fazer menção de registrar no capítulo 23? A história vai dizer, 2 Samuel, capítulo 23, verso 8, vai dizer que esses homens eram covardes. E Davi os fez valentes e poderosos. Olha que história interessante. Esses homens, o início da sua história é uma história de adversidade, de frustração. A Bíblia vai relatar que esses homens eram covardes, mas Davi os fez valentes e poderosos. A história vai dizer biblicamente em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 22, que esses homens eles eram aflitos e Davi os fez soldados valorosos. A Bíblia também vai dizer que esses homens eram endividados, baseado em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 14. E Davi os fez mais valioso do que o ouro. O menor valia mais do que 10, e o maior valia por 1000 homens. Quem eram esses homens? Quem eram esses valentes? Esses homens eram considerados a escória da sociedade. O texto de Samuel ele é muito enfático no capítulo 22 e verso 2. O texto diz assim: Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefes deles, e eram com eles uns 400 homens. Olha que história linda. Olha a situação desses homens, covardes, homens aflitos e endividados. E Deus, ele muda a história desses homens. E o final da história desses homens vai ser relatado como valentes, como um homem valoroso, como homens valorosos. E Deus, ele é especialista
em mudar histórias. Deus é especialista em mudar pessoas que para a sociedade não deu certo. Eu não sei quem está me ouvindo neste momento, eu não sei quem está me assistindo neste momento, mas Deus, ele é especialista em mudar a história. Eu não sei de que jeito a sua vida está, eu não sei se você tem um parente que talvez esteja nas drogas, eu não sei se você tem um parente que esteja enfrentando alguma dificuldade e as pessoas estão dizendo, esse não tem mais jeito, esse não vai dar, esse não vai chegar a lugar nenhum. Observe essa história, 37 homens endividados, 37 homens aflitos, homens covardes, mas Deus mudou a história da vida destes homens, e Deus é poderoso também para mudar a sua vida. Eu nasci praticamente dentro de uma casa de recuperação. Toda semana praticamente eu vejo pessoas chegarem na nossa casa de recuperação, homens escorraçado pela sociedade, desvalorizado pela sociedade e também por algumas famílias. Quando esses homens chegam lá, alguns estão dizendo, não tem mais jeito, não tem mais solução, não vai dar. E eu vejo o nosso Deus transformando, libertando, porque o nosso Deus é poderoso e ele é especialista em mudar histórias e mudar circunstâncias. De homens covardes, de homens aflitos e endividados, eles se tornam leais a Davi e nunca se rebelaram contra Davi. Entrando agora propriamente no texto lido na história de Samar. Quem foi Samar? A história de Samar é extremamente curta, pequena. Quem foi Samar? O seu nome significa desolação. O seu pai chamava-se Agé. Ele era um ararita, morador das montanhas. Quantas lições nós podemos tirar da vida de Samar? Vem comigo. Samar vai nos ensinar preciosas lições para nós construirmos a nossa base e a nossa carreira cristã. Samar era um homem desvalido da sociedade, mas Deus o colocou para ser um valente, para pelejar contra os seus inimigos. Samar nos ensina algumas lições. E a primeira lição que Samar vai nos ensinar é que nós precisamos enfrentar os nossos inimigos. Nós precisamos enfrentar os nossos inimigos. E quem eram os inimigos de Samar? Eram os filisteus. Você conhece muito bem a história. Era um povo pagão. Eles adoravam divindades semitas. Entre um dos deuses, Dagon. Você conhece a história do deus Dagon naquele contexto de Sansão. Eles ofereciam sacrifícios às suas divindades e recorriam a encantamentos quando se dirigiam às batalhas. Eles também tinham fama de adivinhadores. Eles tinham um grande exército e tinham também um ofício de produzir armas com metais. Suas tropas eram formadas por infantaria, arqueiros e condutores de bigas. Além disso, em seu exército tinham-se gigantes, homens como Golias. Segundo Eusébio de Cesareia, os jovens aos 12 anos já eram inseridos no contexto da guerra. Israel, o povo de Deus, vai ser marcado por pelejar contra os filisteus. Eu não sei, você que me escuta nessa noite, qual é o seu inimigo? Qual é o seu problema? Qual é a sua adversidade? Eu não sei o que você está passando, mas Samar está nos dizendo que nós devemos enfrentar os nossos problemas, que nós devemos enfrentar as nossas adversidades, que nós precisamos desafiar os nossos inimigos. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Êxodo capítulo 14 vai dizer, o Senhor pelejará por nós e nos calaremos. Então enfrente o seu inimigo, não fuja dos seus problemas, não fuja das suas adversidades. Eu não sei o que você está passando, eu sei que os tempos que nós estamos passando são difíceis, mas não fuja do seu inimigo, não fuja dos seus problemas. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então não se preocupa, querido, faça como Samar,
Enfrente os seus inimigos. Não seja covarde. Não seja fraco na hora da adversidade. Enfrente, porque Deus, Ele é conosco. A segunda lição que Samar vai nos ensinar é que nós não devemos menosprezar as lentilhas. O texto vai dizer que quando os filisteus chegaram, se ajuntaram numa multidão. Eu não estou falando de alguns homens. O texto faz menção que é uma multidão. O texto vai dizer que todos fugiram. Talvez no conceito da maioria, eles estão olhando e falando assim, olha o exército, olha a multidão que está vindo nos enfrentar. E nós vamos ficar por causa de lentilhas? Eu não sei se você gosta de lentilha. Eu gosto por demais, principalmente se tiver uma calabresa, uma linguiça. Mas talvez aqueles homens que fugiram estão olhando, é apenas lentilha. E para você entender o contexto das lentilhas naquela época, normalmente as lentilhas eram plantadas no resto da terra, ou no canto da terra, e o texto faz questão de dizer que a terra é pequena, mas faz questão de dizer que a multidão é grande. Talvez aqueles homens fugiram, porque eu falei, é insignificante lentilha, eu vou ficar para quê? Porque na concepção deles, lentilha não vale nada. Basta você ir no mercado, quando você observa o preço de uma lentilha, é 12, 13, 14, 15 reais. Lentilha não tem muito valor. Lentilha não tem muita importância, muita relevância. Mas o que Samar está querendo nos ensinar é o seguinte: não menospreze o que Deus tem colocado em suas mãos. Se você não consegue defender lentilhas, você não estará pronto para coisas maiores. Não despreze aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Se Deus tem colocado você apenas para abrir a porta da sua igreja, faça com excelência. Se Deus tem te colocado apenas para reger, rege com excelência. Se Deus tem colocado você para liderar algum departamento, faça o melhor que você pode. Não menospreze as coisas pequenas, porque das coisas pequenas é que vai te levar a outro patamar. Aqueles homens estão fugindo porque estão observando que é só lentilha, e lentilha não vale nada. Deixe-me contar um testemunho. Eu congrego há quase 30 anos na igreja Assembleia de Deus em Vila Brasilina. Havia um homem chamado Irmão Zé. O Irmão Zé, ele perdeu a sua visão na fábrica a qual ele trabalhava. O Irmão Zé morava no porão da nossa igreja. O Irmão Zé, ele recebeu uma incumbência que era abrir a igreja. Só que ele fazia algo mais do que isso. Ele limpava a igreja. Imagine, meus irmãos, cego dos dois olhos, não enxergava literalmente nada. O Irmão Zé, quando eu chegava na igreja, e naquela ocasião eu morava do lado da igreja, então eu era sempre um dos primeiros a chegar. O Irmão Zé estava de joelhos com um balde de água, com um pedaço de pano, limpando a igreja com excelência. Ele limpava toda a igreja. Eu não sei como é que ele demarcava, mas ele vinha limpando toda a igreja. Não limpava só a igreja, não, limpava também os toaletes da igreja. E ele fazia, e toda vez que eu chegava, o Irmão Zé estava cantando. E ele sempre me dizia: olha, Heber, eu faço isso com muita alegria, eu faço isso com muito prazer, porque eu quero que os irmãos cheguem aqui, a igreja ela esteja cheirosa e limpa para adorar a Deus. Talvez para alguns isso é um trabalho insignificante, talvez para alguns isso não vale nada, mas Deus está vendo aquilo que você está fazendo. Então não se preocupe se alguém está menosprezando aquilo que você está fazendo. Não menospreze você, o seu campo de lentilha. Não menospreze você, a sua lentilha, porque Deus está vendo. Então não menospreze aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Aleluias. Terceira coisa que Samar nos ensina é: não fuja
O texto é enfático em dizer: todos fugiram. Eu já mencionei logo atrás, não foi um, não foi dois, foi todos fugiram. Nós estamos vivendo uma geração covarde, uma geração que foge das batalhas, uma geração que gosta de terceirizar as lutas. Ore por mim, me ajude, faça algo por mim. Mas tem momentos, tem ocasiões que é você. Há ocasiões na vida que nós estaremos sozinhos. E às vezes estarmos sozinhos não significa que nós estaremos ausentes de Deus. Foi sozinho que Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente. Foi sozinho, quando Elias estava na caverna, que Deus se manifestou e mandou comida para ele. Foi sozinho quando Jesus estava no deserto que ele venceu a Satanás. Foi sozinho quando João estava na ilha de Patmos que Deus revelou o Apocalipse para João. Às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, que ninguém está nos vendo. Então, querido, não fuja dos problemas, não seja covarde. Deus não se agrada de covarde. Não adianta fugir, porque quem foge é perseguido. As adversidades da vida vai mostrar que você pode. As adversidades da vida vai mostrar que Deus está conosco. As adversidades da vida vai mostrar que nós não estamos sozinhos. Deus está forjando o nosso caráter. Deus está forjando a nossa vida. Deus está trabalhando ao nosso favor. Mas para que Deus possa se manifestar, para que Deus possa se apresentar, para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa operar, a nossa posição é não fugir. Então você que me escuta nesse momento, não fuja porque está difícil, não fuja porque a luta está grande, não fuja porque você não está mais suportando. Deus está nos observando e Ele vai entrar ao nosso favor. Deus quer te dar uma história. Deus quer lhe dar uma história nova. Deus quer mudar a sua história. Deus está lhe dando algumas batalhas para que você possa pelejar. Mas você não está sozinho. Todos podem fugir. Mas eu não. Você não. Nós não iremos fugir, aleluias, nós não iremos abandonar, nós não iremos pular do barco, porque nós sabemos o que Deus colocou nas nossas mãos. Eu gosto do texto de Atos dos Apóstolos 20, verso 24, que a nossa vida nós não temos nada por preciosa, mas que possamos cumprir com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então todos podem fugir. Todos podem abandonar o barco, mas nós não iremos abandonar o nosso campo de lentilha. Você não vai abandonar o seu campo de lentilha. Receba esta palavra nessa noite. Se você está pretendendo fugir, se você está pretendendo parar, se você está querendo desistir, não pare, não fuja, porque Deus está conosco e Ele está lhe fortalecendo nessa noite. Deus está lhe dando força para você enfrentar os seus inimigos, para você não menosprezar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e você perseverar, e você vai ser vitorioso no nome de Jesus, aleluias. A quarta lição, eu já estou caminhando para o fim. A quarta lição que Samar nos ensina é o seguinte, verso 12, Samar colocou-se no meio. Samar colocou-se no meio. Meio fala de centro. Em que meio você está? Qual é o centro que você está? Você está no centro das suas vaidades? Você está no centro dos seus pensamentos, dos seus desejos? Ou você está no centro da vontade de Deus? Você está andando conforme as suas vontades, conforme o teu querer? Ou você hoje está se decidindo a colocar-se no meio?
e no meio da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus. Coisa boa é nós estarmos no meio, no centro da vontade de Deus, porque no meio, no centro da vontade de Deus, nós temos direção, nós temos orientação, nós temos fortalecimento, nós temos Deus conosco. Então, a quarta lição que Samá está nos ensinando é que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Sabe por que muitos têm perdido as suas batalhas? Sabe por que muitos têm perdido as suas lutas? Sabe por que muitos têm desistido? Sabe por que muitos têm fraquejado? É porque saíram do centro. É porque saíram da vontade de Deus. É porque optaram a agir a seu bel prazer. E Samá está nos ensinando. Talvez muitos estão tomando algumas decisões e essas decisões parece que são acertadas. Mas antes de tomarmos qualquer decisão, antes de tomarmos qualquer direcionamento, antes de falarmos algo, a nossa vida precisa estar no centro da vontade de Deus. Deus, o Senhor quer que eu vá, o Senhor quer que eu fique, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, então eu preciso ter essa certeza. Se eu quero vencer os desafios da vida, se eu quero vencer os problemas da vida, se eu quero suportar as pressões da vida, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Esteja sempre na vontade de Deus. Por mais que o que Deus está me propondo parece difícil, por mais o que está se apresentando é uma multidão de filisteus, por mais que os problemas são tamanhos, mas é melhor eu estar no centro da vontade de Deus do que fugir, do que correr, porque certamente Deus nos abandonará, mas se nós permanecermos aonde nós estamos, Deus vai nos dar vitória. Primeiro, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E é interessante que Samá se coloca no meio. E depois ele vai fazer algo. Vamos lá no verso 12. Este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus. Samá pegou a sua espada e foi para a batalha. Entenda uma coisa, para nós vencermos os nossos inimigos, para nós enfrentarmos as nossas adversidades, nós precisamos estar no centro e pegar a nossa espada. Porque a nossa batalha ela não é carnal, e sim espiritual. Tem pessoas querendo usar todo tipo de meios para vencer as suas batalhas. Pare de usar ferramentas e comece a usar a palavra de Deus sobre a tua vida. Quando Davi ele vai pelejar contra Golias, Saul quer colocar a sua armadura. Quando Davi coloca a armadura de Saul, ela fica pesada. A armadura é maior do que Davi pode suportar, não se encaixa em Davi, porque aquela armadura foi feita para Saul. Aquela armadura não foi feita para Davi. Davi diz a Saul que não precisava daquilo, porque ele sabia quem estava com ele. Davi, ele vai com o seu cajado. Ele tem uma funda, ele tem algumas pedrinhas na mão, você conhece muito bem a narrativa da história. Ele se dirige diante de Golias. Golias fica pasmo, estarrecido pelo tamanho de Davi. Um menino que está vindo enfrentar um gigante sem espada, sem escudo, sem lança, sem armadura. Já parou para você entender isso?
a situação que Davi se encontrava, você imagine todo o exército atônito, indagando o que este menino vai fazer contra um gigante. Você imagine como é que eles estavam, talvez alguns já estavam fugindo. Talvez alguns já estão pensando, agora nos tornaremos escravos dos filisteus. Mas Davi sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia muito bem a batalha que ele estava pelejando. Ele sabia no nome de quem ele estava indo. Davi não precisou de espada. Davi não precisou de lança. Davi não precisou de escudo. Ele precisou foi usar a palavra de Deus. Você não vai precisar de lança, você não vai precisar falar nada, você vai precisar da palavra de Deus na sua vida, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que nos garante vitória, é pela palavra de Deus que Jesus vence Satanás, é pela palavra de Deus. Receba a palavra de Deus essa noite, é pela palavra de Deus que você vai ser fortalecido, é pela palavra de Deus que você vai ser renovado, é a palavra de Deus que você vai ser avivado, é pela palavra de Deus que você vai ser curado, é pela palavra de Deus, é sempre pela palavra de Deus. Receba a palavra de Deus nessa noite, receba a palavra de Deus nessa noite, é pela palavra de Deus. Quando ele está diante de Golias, ele está dizendo, você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu estou vindo no nome do Senhor dos Exércitos. Então pegue a palavra de Deus, pegue a sua espada e vai para a peleja. Pare de ficar procurando profeta de cá, profeta de lá, pedindo oração de lá, pedindo oração de cá. Sim, peça oração, mas vá para a batalha, pegue a sua espada e é no nome de Jesus, que nós seremos fortalecidos, é no nome de Jesus que nós venceremos as nossas batalhas, é no nome de Jesus, é através da palavra de Deus, é a palavra de Deus, meus irmãos. Receba a palavra de Deus. Então Samar nos ensina que nós precisamos enfrentar os nossos inimigos, que nós não devemos menosprezar as lentilhas, que nós não devemos fugir, que nós não devemos fazer o que nós queremos. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, que precisamos pegar a espada, que precisamos pegar a palavra de Deus. Depois de tudo isso, que ele se propõe a não fugir, que ele se propõe a enfrentar os inimigos, que ele não menospreza as lentilhas, que ele se coloca no centro e ele pega a sua espada e vai ferir os seus inimigos. Só aí para mim terminar essa mensagem. Aleluias. O texto diz assim, deixa eu ler novamente. Ele pôs-se no meio daquele pedaço de terra e os defendeu. Feriu os filisteus. Receba essa palavra profética nessa noite. E o Senhor operou um grande livramento. Aleluias. E o Senhor operou um grande livramento. O que eu aprendo aqui com isto não foi Samar. Samar se colocou na brecha. Samar se colocou na dependência. Samar se colocou no centro. Samar se propôs a defender, mas quem operou o grande livramento foi Deus. Não somos nós. Tem muita gente se achando muita coisa. Tem muita gente que acha que é o poderoso. Tem muita gente que acha que faz, mas quem faz todas as coisas é Deus, meu irmão. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que faz maravilhas, é Ele que faz milagres. Então é Deus que faz todas as coisas. Nós somos meros canais, nós somos instrumentos dEle nas suas mãos. Então, querido, Deus vai operar um grande milagre na sua vida. Deus vai operar um grande milagre na sua história. Talvez a sua história foi marcada por
por covardia. Talvez a sua história está sendo marcada por aflição. Talvez você esteja endividado. A história desses valentes iniciou por covardia, por aflição, por estarem endividados. Mas o nosso Deus mudou a história desses homens. E esses homens aprenderam no transcorrer da história a depender de Deus, a buscar em Deus, a acreditar em Deus, porque é Ele que faz todas as coisas. Então Samar está nos ensinando que a gente deve enfrentar os nossos inimigos, que a gente não deve fugir, que a gente precisa estar na direção de Deus, que a gente precisa estar com a espada na mão. E quando nós estivermos fazendo isso, Deus vai operar um grande milagre. Samar vai nos ensinar agora, para nós finalizarmos. Entenda, Deus nos usa, mas é Deus que faz todas as coisas. Deixa eu repetir isso. Entenda, Deus nos usa, mas é Ele que faz todas as coisas. Quando você parar de fugir, de correr e se colocar no meio, empunhar espadas, Deus vai se manifestar e vai operar um grande milagre. Eu gosto de uma expressão, eu gosto dessa expressão. Samar pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Eu gosto dessa expressão. O que Samar fez? Ele se colocou no meio e defendeu. Samar se colocou no meio e fez o quê? Defendeu. Samar colocou-se no meio da terra e defendeu. Defenda o que é seu. Defenda a sua casa. Defenda a sua família. Defenda o seu ministério. Defenda os seus sonhos. Defenda os seus projetos. Defenda aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Defenda o seu campo de lentilha. Defenda aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não pare. Não desista, defenda aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E quando você fizer isso, Deus vai se manifestar. Deus vai operar grande milagre. Você pode receber essa palavra nessa noite. Você pode receber essa palavra. Defenda aquilo que é seu. Enfrenta o seu inimigo, porque você não está sozinho. Todos podem estar fugindo, todos podem estar te abandonando, mas Deus não vai nos desamparar. Nós estamos enfrentando um momento de confinamento, nós estamos enfrentando um processo de quarentena. Eu sei que tem muitas pessoas que estão preocupadas, eu sei que tem muitas pessoas que estão perdendo até a sua fé, mas no nome de Jesus, receba essa palavra profética nessa noite. O inimigo não vai lhe destruir, o inimigo não vai destruir a tua terra, o inimigo não vai tomar o que é teu, o inimigo não vai tomar o que Deus colocou nas suas mãos, mas coloque-se na posição, defenda aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e Deus está te dando vitória. Eu não estou dizendo nada da carne, eu estou dizendo o que a palavra de Deus me impulsiona a dizer para você. Deus vai operar na sua vida um grande milagre. Deus vai operar na sua casa, na sua família, naquele que ninguém acredita mais. Se você tem um filho hoje que está nas drogas, se você tem um familiar que está afastado dos caminhos do Senhor e parece que ele não vai voltar, parece que não tem mais jeito, defenda o que é seu, tem jeito sim. Deus transformou a história de 37 homens, Deus mudou a história de Samar, e Deus vai mudar a história da sua vida, Deus vai mudar a história da tua família, Deus vai mudar o teu cativeiro. Receba essa palavra no nome de Jesus, receba essa palavra profética. Deus está operando um grande milagre hoje na sua vida. Deus está operando um grande milagre na sua vida. Então, defenda o teu campo de lentilha. É pequeno, pode ser pequeno, mas Deus está transformando este algo pequeno em coisa grande. Deus está transformando a tua vida, porque Ele é poderoso. Defenda o que é seu e Deus vai operar um grande milagre na sua vida. Eu quero orar por você. Você pode fechar os teus olhos. Você pode fechar os teus olhos nesse momento. Eu não sei como é que está o teu coração. Eu não sei como é que está a tua vida.
Eu não sei conforme está os seus últimos dias. Eu não sei como é que está a inquietação do teu coração, mas eu vim aqui como profeta para profetizar sobre você que Deus está operando um grande milagre, que não vai faltar nada sobre a tua casa, que não vai faltar nada sobre a tua família, que Deus está cuidando do teu celeiro, que Deus está cuidando dos seus sonhos, que Deus está cuidando do teu filho, que Deus está cuidando do teu ministério, que Deus está cuidando dos teus projetos. Os filisteus da vida poderão te enfrentar, mas Deus está operando um grande milagre nessa noite. Você pode fechar os seus olhos? Você pode fechar os seus olhos? Ore comigo. Pai querido, nós estamos diante da tua presença. Oramandore Bashuri aqui Aramassé. Oramandore Bashui aqui Amassé. Oramandore Bashui aqui Assé. No nome de Jesus, ó Pai. Eu não sei quem está me ouvindo. Eu não sei quem assistirá esse vídeo, Senhor, depois. Mas no nome de Jesus, a tua palavra tem poder. A tua palavra é poderosa, Senhor. O Senhor nos ensina que nós devemos enfrentar os nossos inimigos, que nós não devemos menosprezar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que o Senhor nos ensina que nós precisamos estar no centro da sua vontade, que nós precisamos estar com a espada na mão e que nós precisamos defender aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E depois disso o Senhor vai operar grandes milagres. Ó Pai, opera grandes milagres na vida dos meus irmãos. Ó Deus, eu não sei qual é a situação. Se for de cura, cura nesse momento. Se for de enfermidade, cura neste momento. Se for alguém precisando de uma porta de emprego, abra, Senhor, uma porta de emprego, Senhor. Se for alguém que está ansioso por demais, está preocupado por demais, a tua palavra é poderosa, Senhor. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu abençoo, Senhor, a vida dos meus irmãos com toda sorte de bênçãos que o Senhor está agindo, e eu estou profetizando isso nessa noite. Que o Senhor está fazendo um grande milagre, que o Senhor está fazendo um grande milagre, e o Senhor está operando um grande milagre. Eu profetizo isso na vida dos meus irmãos. Esse tempo vai passar, e nós estamos na dependência do Senhor, e nós acreditamos que o Senhor está operando grandes milagres. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Que Deus abençoe a tua história. Defenda aquilo que é seu. Defenda o seu campo de lentilha. Defenda aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Nós podemos estar confinados e de quarentena, mas as mãos de Deus não estão confinadas para deixar de abençoar a tua igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Saudações, meus irmãos, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Amém e amém.